Essa é a primeira de um conjunto de aulas que tem por objetivo estudar as frações. Nessa aula, a gente vai discutir o porquê de se usar frações. Por que razão a gente representa quantidades por meio de frações? Vamos começar imaginando uma barra de chocolate. Esse desenho aqui representa a nossa barra de chocolate. E imagina que eu queira dividir essa barra de chocolate em dois pedaços, não necessariamente do mesmo tamanho. Então, eu posso cortar essa barra aqui, e aí eu vou ficar com um pedaço que é visivelmente menor do que o outro. Eu posso fazer isso de várias maneiras. Eu posso fazer o meu corte um pouquinho mais para cá, um pouquinho mais para lá. Mas o que é importante aqui para a gente é quando eu desejo cortar essa barra exatamente ao meio. Então, é isso que eu quero fazer agora. Eu quero cortar essa barra de chocolate exatamente no meio. Por quê? A minha intenção é que as duas partes fiquem do mesmo tamanho. Eu quero que essas duas partes fiquem iguais. Vamos agora imaginar uma fatia de pão. Esse desenho aqui, que se assemelha a um quadrado, representa a nossa fatia de pão de forma, por exemplo. E aí eu quero dividir essa fatia em 3 pedaços. Eu posso fazer um corte para cá, um outro corte mais inclinado, e aí eu obtenho lá 3 pedaços diferentes que saem dessa fatia de pão, né? Mas o mais importante aqui para a gente, para a nossa aula, é a ideia de dividir essa fatia de pão em 3 pedaços iguais. Então eu vou tentar fazer isso aqui. Vou imaginar que eu estou passando a faca aqui onde está essa linha pontilhada, e aí eu passo a faca aqui também, nessa outra linha pontilhada. E aí, dessa forma, através desses 2 cortes, eu consigo criar 3 pedaços da minha fatia de pão, 3 pedaços idênticos, rigorosamente idênticos, 3 pedaços do mesmo tamanho. Vamos agora imaginar uma pizza. Esse desenho circular, se assemelha a um círculo, representa a nossa pizza. E eu quero dividir essa pizza em 4 pedaços. Bom, eu posso fazer isso de várias formas. Eu posso tirar um pedaço aqui, um outro pedaço aqui, um outro pedaço aqui, e o que sobrar no meio é o 4º pedaço. Mas o mais importante, de novo, aqui para a nossa aula, é quando a gente consegue fazer com que esses pedaços fiquem todos iguais. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou imaginar que eu estou passando uma faca cortando a pizza exatamente aqui onde está essa linha pontilhada, e depois eu passo o meu instrumento de corte aqui nessa outra linha pontilhada. Então imagina que esses sejam os cortes. Dessa forma, eu consigo dividir a pizza em 4 pedaços, mas não são 4 pedaços quaisquer. Eles são 4 pedaços rigorosamente iguais. Então, perceba que isso é o que há em comum nos 3 exemplos. Aqui eu cortei a nossa barra de chocolate em 2 pedaços iguais. Aqui eu dividi a nossa fatia de pão em 3 pedaços iguais. E aqui a nossa pizza foi dividida em 4 partes iguais. Em todos os exemplos, o que eu consegui fazer, o que eu fiz, foi criar uma divisão daquilo que era inteiro em partes iguais. Então, isso é muito importante que você não esqueça. Eu estou pegando, em todos os 3 exemplos, eu peguei inteiros, coisas que estavam completas, e a partir desses
inteiros, o chocolate, a fatia de pão e a pizza, eu fiz cortes e produzi uma divisão em partes iguais. Essa talvez seja a palavra mais importante desse nosso bate-papo aqui. E aí, eu quero combinar com você o seguinte: ao dividir alguma coisa que estava inteira em duas partes iguais, cada uma dessas partes vai se chamar meio. A outra parte também vai se chamar meio. Dessa forma eu tenho um meio e tenho outro meio. Se eu juntar as duas, eu fico com 2 meios. Agora, no exemplo da fatia de pão, em que eu dividi algo que estava inteiro em 3 partes iguais, nós vamos chamar cada uma dessas partes de terço. Então, isso aqui se chama terço. Deixa eu melhorar a letra aqui. Terço. Então, esse segundo pedaço aqui também vai se chamar terço. Estou marcando ele aqui para você. E a bordinha aqui da direita também vai se chamar terço. Cada uma dessas partes, quando você divide em 3, cada uma dessas partes se chama terço. Então, aqui eu tenho um terço, aqui eu tenho outro terço e aqui eu tenho mais um terço. Se eu juntar as 3 partes, eu passo a ter 3 terços. E no exemplo da pizza, como eu estou dividindo em 4 pedaços idênticos, eu tinha algo que estava inteiro e resolvi dividir em 4 partes iguais. Cada uma dessas partes vai se chamar quarto. Então, essa outra parte aqui também vai se chamar quarto. Essa parte aqui também vai se chamar quarto. E essa última aqui também vai se chamar quarto. Então, eu tenho um quarto, eu tenho outro quarto, eu tenho mais um quarto e eu tenho um outro quarto. De modo que, quando eu junto todas essas partes, eu passo a ter 4 quartos. Aliás, aí já vai uma dica, porque se eu tenho 2 meios, isso significa que eu estou olhando para a peça inteira, para o chocolate inteiro. Se eu tenho 3 terços, isso, na verdade, corresponde a um inteiro, que no caso é a nossa fatia de pão. E se eu tenho 4 quartos, eu passo a ter um inteiro, que nesse caso é a nossa pizza. Agora, imagina que você vai pegar essas partes. Por exemplo, imagina que você coma essa parte da barra de chocolate. Então, você comeu um meio da barra de chocolate. Ou, em outras palavras, você comeu a metade. Aqui na fatia de pão, imagina que eu coma essa tira, esse pedaço aqui, e mais esse pedaço aqui, não comendo esse último pedaço. Então, nós podemos dizer que eu comi 2 terços da fatia de pão.
Agora imagine que alguém coma 3 dessas 4 partes. Como cada parte aqui foi batizada de quarto, então eu posso dizer que aqui foram comidos 3 quartos da pizza. Então, fundamentalmente é para isso que a gente usa a fração. A gente usa a fração para descrever partes de algo que já foi inteiro. Mas é muito importante que você nunca esqueça que ao tratar das frações, a gente está imaginando que quebrou em partes, mas sempre em partes iguais. Agora é a hora de você praticar um pouco e verificar se você entendeu o que foi discutido até agora. Eu apresento aqui 3 exemplos, em cada um deles eu tenho coisas inteiras que foram repartidas em pedaços iguais, em partes iguais. E estou representando em azul riscadinho, esse riscadinho se chama achura, então em azul achurado está representado o quanto eu peguei para mim dessas partes. Dá uma pausa no vídeo e tenta escrever num pedaço de papel como você descreve o quanto eu peguei aqui, o quanto eu peguei aqui e o quanto eu peguei aqui. E a gente volta já. Agora a gente vai conferir se você acertou. No primeiro exemplo, o inteiro foi dividido em 4 partes iguais. Cada uma dessas partes se chama, então, quarto. Como eu tenho 2 partes achuradas, significa que eu tomei 2 quartos. No segundo exemplo, o nosso disco foi repartido em 8 pedaços iguais. Nós não falamos o nome disso, mas talvez você tenha acertado, intuído aí que cada um desses pedaços se chama oitavo, porque você tem 8 partes iguais. Como a representação mostra que eu peguei para mim 3 pedaços, então no final eu tomei 3 oitavos. E aqui eu tenho um inteiro que foi dividido em 10 partes iguais. 2, 4, 6, 8, 10. Então, cada uma dessas partes se chama décimo. E a representação mostra que eu peguei 4 dessas partes. Portanto, eu tomei para mim 4 décimos. Por enquanto é só. Eu espero que você tenha entendido tudo e eu aguardo você para a próxima aula.